Muito bem. Então, já emendando aqui as minhas considerações iniciais, mais uma vez, eu estou me valendo aqui, meus irmãos, de material muito legal, muito bom, né? Todo o pensamento voltado aqui, doutrinariamente, ao que nós batistas, como Convenção Batista Brasileira, temos recebido, temos aceitado. Tratei especificamente dos dons, a partir da ótica aí do grande teólogo Wayne Grudem. Se você puder, meu irmão, faça um investimento. Um investimento que eu aconselho para qualquer família é você comprar uma boa Bíblia de estudo ou um livro de teologia sistemática, né? Se você quiser, compra uma boa Bíblia de estudo. Para que ela vai servir? Vai servir para você tirar suas dúvidas, né? As dúvidas dos seus filhos. Ai, meu Deus, como é que eu explico Jesus, Espírito Santo e Deus para o meu filho? 3 em 1. Mas, pai, não são 3 deuses, não? Não. Como é que explica para a criança? A Bíblia de estudo vai te ajudar, né? Tem boas Bíblias de estudo aí que podem te ajudar. Então, é uma ferramenta que você vai investir e vai te trazer retorno para o resto da vida, tá? Uma boa Bíblia de estudo vai te ajudar bastante. Muito bem. Então, queridos, eu vou contar mais uma vez essa manhã com a ajuda do Felipe, que já está aqui a postos. Vou pedir para ele colocar o nosso slide. E você também recebeu o nosso material em PDF. Então, vou me basear nele aqui para a gente caminhar. E a gente vai, então, trazer alguns pontos marcantes aqui do estudo. Não vai dar para falar de tudo, mas creio que vai dar para falar de bastante coisa nessa manhã. Muito bem, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Pai Santo, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que mais uma vez, nesse lugar, nesse momento, haja mais do que teologia, mais do que Bíblia, mais do que leitura, mais do que atenção. Nós queremos, ó Deus, a aplicação dessas verdades, como diz o profeta Jeremias, ardendo como fogo, Senhor, no nosso coração. Nós queremos vibrar diante das Tuas verdades, Senhor. Nós queremos essa vida cheia do Espírito Santo, que é da vontade do Senhor que nós vivamos. Que hoje, Pai, a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a maravilhosa obra do Espírito Santo, que está fazendo, tem feito, continuará fazendo na vida de tua igreja, dos seus filhos, de todos nós, Pai. Peço que nessa manhã nossos olhares sejam iluminados, ó Deus, que o nosso coração sinta desejo, paixão ardente, Senhor, por captar cada movimento do Senhor em nossas vidas, e que essa igreja prove, como diz o Salmo 34, que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. É isso que nós te pedimos nessa manhã, com a graça do Senhor, iluminando minha mente, trazendo-me palavras de edificação, filtrando aquilo que eu vou dizer, para que haja apenas glorificação do teu nome, a humilhação do homem e a glória do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós começamos aqui com a colocação do problema. Então, o Felipe já me ajuda aí. O que a gente pode pensar de início? Qual é o nosso cenário? Por que nós estamos, então, nessa manhã, estudando dons espirituais? Meus queridos, porque nós estamos vivendo, nos nossos dias, estamos presenciando, de maneira geral, uma época em que os sentimentos, né, a sensação, tudo isso que ocorre no culto tem recebido um foco exagerado, o que a gente pode chamar de supervalorização das emoções. Ao contrário do que muitas pessoas acham, né, a gente está percebendo isso há muito tempo já, né? Pelo menos na minha caminhada cristã, eu ouço falar de avivamento, pelo menos desde 1997, 98. Então tem mais de 20 anos. O avivamento que está vindo para o Brasil, esse avivamento que está vindo para o Brasil, eu escuto há mais de 20 anos, meus irmãos. Então, a gente está nesse ambiente em que as pessoas estão mais abertas ao sobrenatural, estão mais
sensíveis a essa experiência, e não somente dentro das igrejas, né? Por incrível que pareça, né? Eu tive essa experiência no tempo que fiz direito, lá na UFAL, em Maceió. A maioria dos professores, né? A gente não pode dizer que são todos, obviamente, mas existe uma compreensão no centro acadêmico do estudo das religiões. Não é mais algo divorciado, né? A religião, o fenômeno, enquanto um fenômeno social, a religião é, sim, alvo de estudo das pessoas nas universidades e tem, sim, respeito. Nós temos, sim, professores, claro, tem uma exceção ou outra, né? Mas existe hoje, sim, uma noção geral de que existe uma dimensão sobrenatural. Você vai perceber isso em médicos, em psicólogos, em advogados. Toda a sociedade está percebendo que existe no ser humano essa tentativa, essa necessidade de ter contato com algo para além da sua parte material. Que existe algo que precisa ser respondido nessa busca que a gente chama de espiritualidade. Não é por acaso, meus irmãos, que até mesmo no meio jurídico, posso falar aqui da minha área, nós temos diversas técnicas que envolvem a espiritualidade. Por exemplo, a mediação de conflitos, né, ali a parte de conciliação de conflitos entre pessoas, ela recebe agora da área jurídica um tratamento, por exemplo, de constelação familiar, que já é usado para tentar encontrar ali os links entre pais, filhos, família. Já é uma técnica envolvendo a noção de espiritualidade, enfim, dessa ligação que existe. Portanto, nós estamos lidando com pessoas que hoje em dia admitem existir uma dimensão sobrenatural, ainda que não cheguem a dizer que isso é Deus ou o Deus dos cristãos, certo? Só para quebrar um pouquinho aquela imagem que a gente tem às vezes de que o mundo é um mundo ateu. Não é bem assim, né? Existe muita espiritualidade no ser humano. E daí, meus irmãos, a gente está vendo nos nossos dias muitas pessoas indo para os templos. Eu posso dizer que de 2000 para cá, a gente viu um crescimento impressionante de igrejas, do fenômeno evangélico, né? Igrejas, eu estou aqui falando de maneira geral, né? A gente está vendo, surgiram muitas denominações, como eu falei no meu último estudo, e as pessoas estão indo mais aos templos. Isso é um fenômeno notável, né? A gente não precisa gastar muito tempo para falar disso. Então a gente tem, Felipe acabou nem botando, né, Felipe, aqui. Isso, a gente tem esse quadro aí apresentado. Nós estamos vivendo nesse tempo de valorização, na verdade, de supervalorização das emoções. E é por isso que a gente precisa ter cuidado, meus irmãos. Nem todo o entendimento humano das pessoas corresponde ao entendimento da Bíblia. Nós precisamos compreender a realidade espiritual e como ela se manifesta a nós. Como é que Deus se manifesta à igreja? Como é que são as experiências espirituais? Na verdade, hoje em dia, a gente tem muita confusão, muita dificuldade. E eu queria sublinhar para você que a vida cristã saudável, ela depende muito do casamento entre a mente e o coração. Casamento entre a mente e o coração. E talvez você está pensando aí no texto de Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que não é apenas intelectual. A palavra é a integralidade do sujeito, da pessoa. É você todinho. Então é muito estranho, e eu já estou colocando aqui algumas bases da minha convicção, do meu estudo aqui. Deus não desrespeita a constituição do ser humano. Nós somos seres que pensam, que raciocinam suas experiências, que precisam de significado. E a pior coisa que acontece na vida é quando uma pessoa perde a noção de si. Não sei se vocês estão acompanhando o caso do Bruce Willis, aquele ator americano que fez Duro de Matar, né? Tá muito famoso, ficou aí. Não é da sua época não, viu? É da minha.
ele está passando por uma doença degenerativa e está perdendo a noção de quem ele é. E aí, até um gesto bonito, a Demi Moore, outra atriz lá, ela já foi esposa dele, foi para morar na casa da atual esposa do Bruce Willis para eles aproveitarem os últimos momentos de consciência do Bruce Willis. Por quê? Porque ele está perdendo a noção de quem ele é. Quando a gente perde a noção, a gente perde a avaliação, a gente perde a vida. Deus respeita a constituição dos seres humanos. E quando Deus se manifesta para nós, Ele respeita o nosso intelecto, a nossa capacidade de entendimento. Então é estranho às Escrituras uma manifestação de Deus que desrespeita o ser humano, que desrespeita, que bagunça, que traz confusão, em certa medida. Tá? Em certa medida. Vamos caminhar que essas coisas vão ficando mais claras ao longo. Então, precisamos casar a mente com o coração. Por isso que Paulo começa falando aos Coríntios, o nosso ambiente aqui de abordagem, eu vou falar muito de Coríntios hoje, a nossa base. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos, ignorantes, sem entendimento das coisas espirituais, porque, muito provavelmente, a carta de Corinto, que é a nossa primeira carta, ela veio depois de uma outra carta que Paulo recebeu, em que os coríntios falam para Paulo algumas dúvidas. E ele, então, está respondendo em 1 Coríntios essas dúvidas. Ok? Certo. Então, em segundo lugar, vamos lá, Felipe. Aí, garoto. Por que estudar a doutrina? Esse é um tema que sempre causa dificuldades, né? Mas eu quero ficar com Jesus. Eu não quero saber de doutrina. Doutrina é coisa de quê? É coisa de homem, né? Para quê? Eu quero ficar com a Bíblia. Não importa a doutrina. Será que não importa a doutrina? Por que nós devemos estudar a doutrina, meus irmãos? Eu posso lembrar 3 textos para você. Se doutrina não fosse importante, e eu já estou pontuando aqui, doutrina é extremamente importante para qualquer cristão. Se doutrina não fosse importante, Paulo não falaria para Tito, não é Tito, meu Deus, é em Efésios, já estou pulando lá para frente. Paulo não falaria em Efésios 4, para que Deus deu dons à igreja, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres, para que a igreja não ande, para que vocês não andem de um lado para outro como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Tem que ter preocupação com doutrina? Tem, para você não ficar sendo levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Paulo também fala para Timóteo, você que vai ser pastor, cuida de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é importante, importantíssima. E Jesus fala em João 7,17, se alguém quer fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina, se ela vem de mim, se ela procede de mim ou de outra pessoa. João 7,17, se você quiser, confere aí na sua Bíblia os textos que eu estou falando. Efésios 4, não vou lembrar exatamente Timóteo, mas vá lá em João capítulo 7, 17. Para a vontade de Deus, conhecerá a doutrina que eu estou falando e saberá se ela procede ou não de Deus. Se o que eu estou falando é só minha palavra humana ou se eu sou de fato o verbo de Deus falando a palavra de Deus. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa entender o que é doutrina. Isso, o Felipe já foi aqui para o círculo. Deixa aí, pode deixar, Felipe. Nós podemos, meus queridos, e precisamos entender doutrina, porque para qualquer entendimento na vida cristã, definições são necessárias. A gente precisa entender, a gente precisa lidar com os significados. E uma boa definição ajuda no entendimento correto de qualquer assunto. Não é verdade? É verdade. É necessário, então, que a gente estabeleça alguns termos hoje de manhã para a gente estudar. E eu estou aqui propondo esse modelo do pastor Leandro Peixoto, lá da 2ª Igreja Batista de Goiânia, em Goiás.
ele traz esse modelo bastante fácil da gente entender religião, teologia, doutrina e dogma. Meu Deus do céu! A gente pode entender assim, é como se a gente pensasse em círculos concêntricos, ou seja, círculos que têm o mesmo centro. Então, existe um círculo no centro e outros que acompanham, e todos têm o mesmo local central. A gente tem, então, aqui 1, 2, 3, 4, da parte interior para a parte exterior. A gente teria na parte mais central da crença de qualquer pessoa, o que a gente chamaria de dogma. Eita, já pesa essa palavra, né? Parece um tiro. Dogma, mas não é. Dogma é uma palavra que a gente usa para significar a coisa mais essencial, o extrato da fé de alguém. Nós batistas temos dogmas, meus irmãos? Temos dogmas? Será que a gente tem dogma? Temos dogmas, meus irmãos. O que são dogmas? São sínteses, são resumos sobre o conhecimento de Deus. Que dogma é esse que a gente tem? Por exemplo, Jesus Cristo é Deus. Isso é um dogma. O dogma é uma verdade inquestionável. Eu não posso discordar de que Jesus Cristo não seja Deus. Se eu fizer isso, eu deixei de ser cristão. Portanto, Jesus Cristo é Deus, é fundamental para a crença cristã. Quem não acredita que Jesus é Deus, não pode ser cristão. É por isso que eu não posso chamar um testemunha de Jeová de meu irmão. Porque os testemunhas de Jeová não acreditam que Cristo é Deus. Então, olha só, existem verdades centrais, essenciais na fé, que a gente não pode abrir mão delas. A gente sintetiza essas verdades, a gente resume numa frase que a gente chama de dogmas. Num círculo posterior, a gente teria o que são as doutrinas. As doutrinas são... Eita, irmã Elisângela, eu quero, viu? Eita, ela trouxe aqui uma cesta, mas é para mais tarde, né? Para o culto das mulheres. Muito bem, já chamei a atenção para todo mundo, né? Eita, a irmã Elisângela queria chegar tranquila, sem ninguém ver. Pois é. Muito bem, então voltando para... Só para descontrair um pouquinho, né? A gente tem o dogma no centro, as doutrinas são o próximo passo. O que são as doutrinas? A gente está fazendo o caminho inverso, na verdade, né? As doutrinas são ensinamentos específicos sobre o conhecimento de Deus. Quando eu tento explicar o que é o dogma, eu vou construindo um ensinamento a respeito do que é o centro da minha fé. Por exemplo, por que Jesus seria Deus? Aí a gente vai ver nas Escrituras que ele foi prometido no Antigo Testamento, a gente vai ver que ele tem características de Deus, a forma, com a autoridade como ele fala, a maneira que ele se expressa, só pode ser Deus. Então Jesus é Deus, e esse ensinamento sobre Jesus ser Deus, nós chamamos de doutrina. Certo? Então, doutrina seria ensinamentos desses pontos específicos. O que seria, então, a teologia, que está um pouquinho mais fora? A teologia é esse processo de estudar. O que foi que eu acabei de fazer? Espera aí, para dizer que Jesus é Deus, eu tive que pesquisar aqui, em algum lugar, as evidências, as provas de que Jesus é Deus. Então, olha só, se o Novo Testamento fala sobre isso, se o Antigo Testamento fala sobre isso, então... eu estou fazendo um processo de pesquisa, um processo de estudo que a gente chama de teologia. Então, as coisas não são tão complicadas assim. Teologia é isso que a gente está fazendo, a gente está pesquisando, estudando, entendendo, trazendo um texto para cá, um entendimento para lá. Como foi que a igreja primitiva entendeu a divindade de Jesus? E depois, na era da Reforma, tudo isso é teologia. E no último círculo lá em cima, nós temos a religião. Religião também é uma palavra bíblica, né? O apóstolo Tiago pode ser considerado um apóstolo. Tiago vai dizer na sua carta que a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. O que Tiago está falando com isso? Que a expressão de uma fé verdadeira,
Ou seja, como eu posso provar que a minha crença é verdadeira, que eu creio em Jesus? Através do que você faz. E a verdadeira religião é você se importar com os outros e não apenas dizer que conhece a Deus. Então, volta aí, Felipe, para o círculo. Nós temos de fora para dentro. Religião é a parte externa da sua vida. O que a gente está fazendo hoje de manhã é um culto religioso, é a expressão da nossa religião. Se a gente caminhar um pouquinho, mas todo mundo, viu? Todo mundo tem isso que eu estou falando, sem perceber. Eu tenho teologia? Sim, todos nós somos teólogos. Eita, ó, é verdade, todos nós somos teólogos não acadêmicos, não precisa ser necessariamente acadêmicos. Mas quando a gente tenta entender Deus, tenta entender o que Deus deu para a gente conhecer a respeito dele, a gente está fazendo teologia. Ai, meu Deus do céu, estou passando a dificuldade. Será que Deus vai me abençoar? Isso é um adulto passando por crises de ansiedade e ainda o peso de ele ter na sua mente, na sua crença, de que ele está ali naquela situação, porque ele é culpado por falta de fé. As crises que essa pessoa vai passar. Então, doutrina é essencial para nós, meus irmãos. Não é brincadeira. E tem muita gente doente nas nossas igrejas por causa de má doutrina, por causa de maus ensinamentos. É por isso que a gente precisa ter cuidado. Vamos, queridos, passar para o nosso estudo de dons espirituais. Se você quiser, depois você pode ver um pouquinho mais sobre doutrina. Eu trouxe um anexo aí também. Mas vamos caminhar aqui para a nossa abordagem. Tudo isso só para a gente entender a importância do que a gente está fazendo hoje de manhã. E como o que a gente está fazendo não é algo chique, não é um capricho da nossa vontade. É algo que a gente precisa. Doutrina faz bem. Estudo faz bem. Vamos então para o nosso ponto número 3. O que são os dons espirituais? Como é que a gente pode entender os dons espirituais? Meus queridos, a carta de 1 Coríntios, que é onde eu vou me basear nessa manhã, é uma carta, assim, chocante. Você combina assim comigo? Você concorda que Coríntios é chocante? Harrison, nunca eu tinha ouvido alguém falar que Coríntios é chocante, mas é chocante, meus irmãos. Coloco aí para vocês que, se você perceber, Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios. Sua carta aí, sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Amém? Isso. Para ninguém dormir, né? 1 Coríntios capítulo 7. Olha só o que é que diz aqui. O apóstolo Paulo falando para os coríntios, tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que, ele está falando dos coríntios, começa aí no versículo 5, vocês foram enriquecidos no Senhor Jesus, em toda palavra, em todo conhecimento, no testemunho de Jesus Cristo, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais. Ao mesmo tempo, meus irmãos, essa igreja é uma igreja marcada por disputas, por inveja. Versículo 10, versículo 11, diz aí, ele começa aqui, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Versículo 11, pois, meus irmãos, eu fui informado pelos membros da casa de Chloe, que há brigas entre vocês, cheios de dons espirituais, mas disputas, brigas, imoralidade. Paulo diz no capítulo 5, versículo 1, olha, Coríntios, eu escuto que entre vocês há imoralidade, e imoralidade de tal monta, de tal maneira, que nem tenho escutado entre os devassos, entre os mundanos, entre as pessoas que não conhecem Cristo, que é aturar um caso de uma pessoa, de um membro aí da igreja de vocês, que dorme com a madrasta dele.
E vocês estão achando, não vamos fazer disciplina com o rapaz, né? Porque ele se chateia, vai sair da igreja, né? Não, tratando ali. E os coríntios se achando espirituais, né? Não, a gente já tem consciência do Senhor Jesus, nós chegamos num nível de maturidade, de que a gente entende, deixa ele aqui acompanhando os cultos, né, conosco, talvez um enfrentamento muito frontal, muito duro, assim, vai deixar o coração dele duro, né? Paulo repreende aqueles coríntios sobre esse comportamento. E além de tudo, havia desordem na igreja de Coríntios. Capítulo 14, versículos 33 e 40 mostram como Paulo vai organizar ali os dons espirituais, porque a igreja de Corinto não era um exemplo. O pastor Hernandes Dias Lopes fala o seguinte sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha conhecimento, mas não tinha amor. Tinha carisma, que a gente vai ver o que é esse carisma. Tinha carisma, mas não tinha caráter. Era uma igreja imatura e infantil. Cheia de dons espirituais, mas imatura e infantil. Meus irmãos, 1 Coríntios é uma prova para nós de que dons espirituais não são a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Chocante, Harrison, o que você está falando. É verdade. Meus irmãos, abra aí, por favor, em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Olha só como é chocante a linguagem do apóstolo Paulo para os coríntios. Versículo 1 até o versículo 3. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Palavra grega, pneumatikos, tá? E sim como a pessoas carnais, sarkikoi, pneumatikoi, espirituais, me corrigindo, pneumatikoi, carnais, sarkikoi, literalmente espirituais, são pessoas cheias do Espírito Santo, governadas, lideradas pelo Espírito Santo. Eu não pude, Coríntios, falar como se vocês fossem uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu falei para vocês como pessoas cheias do quê? Da carne. E onde é que eu já ouvi o apóstolo Paulo falar sobre isso? Ele continua aqui falando. No versículo 2, eu dei leite para vocês estão precisando de leitinho, vocês pensam que são muito orgulhosos, têm toda a sabedoria, conhecimento, pregadores fantásticos vocês têm, profetas maravilhosos, gente falando línguas de todos os tipos, mas vocês estão precisando de leite, viu? Começar de novo o beabá, do começo, da cruz de Cristo, porque vocês ainda não podem suportar comida sólida, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, movidos pela carne, pelo velho homem, pela natureza humana. O que está liderando, o que está liberando os dons de vocês, são as pulsões pecaminosas do velho homem. E aí ele arremata aqui no versículo 3, sabe por quê? Porque entre vocês há ciúmes e brigas. Se você for em Gálatas capítulo 5, você vai ver que ciúmes e brigas são uma das obras da carne. Então, 1 Coríntios é uma evidência de que pessoas podem ter dons espirituais e não estarem cheias do Espírito Santo. A igreja de 1 Coríntios não estava cheia do Espírito Santo no momento em que Paulo escreve para eles, corrigindo-os através dessa carta. Falar em línguas, profetizar, pregar o evangelho, cantar, curar, não é evidência de ser cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, para ser extremamente claro nessa manhã, uma pessoa pode ter qualquer dom e estar cheio da carne, está agindo sob influência pecaminosa, plenamente, completamente pueril, infantil, segundo a natureza humana.
Entendido, meus irmãos? Então isso precisa ficar entendido, porque as pessoas não... Isso aqui é essencial para a compreensão de 1 Coríntios. As pessoas, quando olham para 1 Coríntios, veem os dons espirituais, acham que Paulo está falando de uma igreja, sei lá, o que é que vem na mente, né? Para a gente entender 1 Coríntios, nós estamos falando numa igreja que naquele momento em que Paulo escreve 1 Coríntios, ela estava numa depravação profunda, num desvio grave com aquilo que a gente considera cristianismo, uma vida voltada para o Evangelho. Eles não estavam, portanto, cheios do Espírito Santo. É por isso que 1 Coríntios é chocante. Como em Corinto, vamos caminhar, vamos ver agora o que fala um estudioso aqui. A gente pode ver aqui que ainda hoje, nas nossas igrejas, há muita confusão, muita dúvida sobre os dons espirituais. Eu queria que você visse o que o Sam Storms ele fala a respeito de 1 Coríntios. Ele fala o seguinte, está aí para você ver comigo. Os problemas que surgiram na igreja de Corinto não foram causados por dons espirituais. Não era o problema de 1 Coríntios ter dons espirituais. Ele diz que o problema eram, sim, mas sim, pessoas imaturas. Não foram os dons de Deus, de Sam Storms, mas sim a distorção infantil, ambiciosa e orgulhosa desses dons por parte de alguns que deram origem aos comentários corretivos de Paulo. Porque também não era toda a igreja de Corinto que estava assim, né? Sempre existe um remanescente fiel. Em qualquer igreja, em qualquer congregação, sempre vai ter aquele pessoal que está firme com o Senhor. Mas a maior parte da igreja de Corinto estava vivendo nisso. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a primeira carta de Corinto, a gente não precisa se assustar. Ai, meu Deus, dom espiritual, eu não quero nem ver. Meu Deus, já tenho medo quando alguém está falando em língua, eu já me escondo. Quando eu vejo um profeta, meu Deus, a profecia. Né? Não precisamos ter medo de dons, meus irmãos. Não precisamos. O problema não são os dons. Tá? Essa visão problemática de Coríntios não deve nos assustar. Ela não deve gerar receio. Então vamos tentar entender melhor o que são os dons espirituais. Vamos buscar uma definição. Vamos lá, Felipe. Vamos buscar uma definição de dons espirituais. Hoje de manhã eu vou usar bastante o teólogo Wayne Grudem, que é um excelente teólogo batista. Ele fala o seguinte, ele dá uma definição bem ampla de dons espirituais. Ele vai dizer que um dom espiritual é qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito e usada em qualquer ministério da igreja. Veja como ele faz aqui uma definição bem ampla, né, para acampar, para abraçar vários dons. Eu gosto dessa escolha do Grudem, porque ele parte ali do entendimento dos dons do Novo Testamento. Ele faz um grande estudo sobre os dons, e quando a gente vê as listas dos dons em todo o Novo Testamento, mais uma vez, fazendo teologia, né, a gente vê que a lista lá em Romanos, que Paulo faz em Romanos, que ele faz em Efésios, capítulo 4, que Pedro faz em 1 de Pedro 4, e aqui em Corinto, elas não são listas exaustivas. Como assim? Paulo, quando está listando os dons, ele não está dizendo, olha, só existem 32 dons, tá? Se vira aí para ver se você se encaixa em um. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está, quando escreve sobre dons espirituais, e por isso que nenhuma lista é igual à outra. Romanos não é igual à lista de Corinto, que não é igual à lista de Pedro. Ele está só nomeando alguns possíveis dons. E alguns outros bons teólogos, por exemplo, já perceberam que existem dons que Paulo não denomina. É possível sim que haja o dom, tudo é polêmico, né? Não tem como ser polêmico, mas eu vou começar com mais leve. Por exemplo, pastor Augusto Nicodemos, ele acredita que o ministério de louvor é uma extensão do dom da pregação. E porque o ministério de louvor, ele precisa ser um ministério de ensino da palavra cantada. Por isso a gente precisa ter tanto cuidado com o que a gente canta, porque a gente está ensinando através das músicas, e música cola.
né? Vou parar por aqui, não vou, eu já fiquei aqui pensando em cantar uma música, não vou cantar uma música que não é muito boa, deixa para lá. Mas você conhece alguns exemplos de má teologia, né, com músicas. Então, o pastor Augustus, ele crê que o ministério de louvor precisa estar casado com a palavra, né, precisa ter esse cuidado, porque a gente ensina o que a gente está cantando, tá? Outros veem, por exemplo, agora sim é mais polêmico, o dom de expulsão de demônios. Alguns acreditam que é um dom que não está listado entre os dons que Paulo lista, mas que aparece sim no ministério de Atos, no ministério de Jesus, e que pessoas específicas, e mais uma vez, todos nós, em alguma medida, participamos dos dons espirituais, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, na lista de Coríntios, todos nós temos fé, de alguma maneira, todos nós ensinamos, né, se você é mãe ou pai, você vai ter que ensinar seu filho. Todos nós temos autoridade para pregar o Evangelho, mas existem pessoas que têm esse dom especificamente na vida. Alguns são chamados para pastores, alguns têm um dom de fé, uma capacidade incrível de acreditar, de prevalecer, não importa o que aconteça. E o dom de exorcismo seria um desses dons. Deus capacita algumas pessoas com mais habilidade. Daí, transformar uma igreja num ministério de exorcismo já é outra coisa bem diferente, tá? Mas eu acredito que não há problema em acreditar nisso, tá? Tudo é polêmico. Vamos lá. A gente pode, então, será que eu botei aqui? Vamos um pouquinho. Isso, tá aí, então. A gente pode ver, então, meus irmãos, que a definição de Gruden, falando de dom como habilidade, ela é interessante porque ela mostra a igreja em movimento, a igreja sendo capacitada para trabalhar. Dons são dotações, é algo que o Espírito Santo nos dá para a gente fazer a missão, a grande comissão de Mateus 28, né, de pregar o Evangelho. O termo grego para dom é, literalmente, charisma, né? A gente conhece como carisma, né? A pronúncia que eu aprendi do grego é um som aspirado, é charisma, né? E você já ouviu falar, peraí, eu já ouvi falar nisso, carisma, uma pessoa carismática, uma pessoa, mais ou menos daí que vem, tá? Vai sofrer um pouquinho alteração, vai vir do latim, a nossa palavra carisma, mas carisma no grego aqui, bíblico, ela significa literalmente uma coisa dada gratuitamente. O que confere com 1 Coríntios 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, tudo isso que, todos os dons que ele mencionou, são distribuídos pelo mesmo Espírito, que concede o que deseja, ou seja, o que ele deseja, quem deseja é o Espírito, ele concede dons a cada um como ele quer, certo? Então, é o Espírito Santo quem distribui os dons à igreja da maneira que ele quer. Eu sei que já está... Quando for para a pergunta, já sei que vai pipocar, vai ser uma maravilha. Vamos lá, vamos caminhando. O Espírito Santo, então, é a origem dos dons, de diferentes dons, tá? Diferentes dons. A gente já colocou isso aqui nos outros estudos. Todo cristão tem pelo menos um dom. Não tem ninguém na igreja que tenha todos os dons. Não tem. Porque a vontade do Pai... Eita, lembrei de um pensamento de Calvino. Calvino diz o seguinte, quando ele está analisando Efésios capítulo 4. Ele diz que existe variedade, porque a variedade contribui para a unidade. Que Calvino? Está doido, Calvino? A variedade contribui para a unidade. Contribui. Ele vai dizer, da mesma maneira que a variedade de tons compõe uma música, na igreja também a variedade de dons compõe a igreja. Nós precisamos um dos outros, como eu junto uma notinha, quando eu vou fazer aqui, quando a gente vai juntar todos os instrumentos, eu preciso de um violão que casa bem com a bateria, que casa bem com o baixo, com as vozes, isso tudo fica bonito quando junta. É isso que o Espírito Santo faz na igreja. A variedade contribui para a unidade. Propósito dos dons espirituais. Por que o Espírito Santo dá dons para a igreja, meus irmãos? 2 propósitos bem rapidinho.
Vamos lá, exatamente. 2 propósitos. Primeiro, equipar a igreja no crescimento e desenvolvimento. É o que a gente tem lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Até que Cristo retorne, diz o apóstolo Paulo, Ele deu para vocês todos os dons espirituais. Então é como se a gente necessitasse desses equipamentos até, olha só, o retorno do Senhor. Um segundo propósito seria para dar à igreja uma antecipação daquilo que a igreja irá viver na era por vir. A gente extrai esse significado de 1 Coríntios 13, 12. Eu vou daqui a pouquinho falar sobre isso, né, quando for aqui comentar sobre profecia. 1 Coríntios 13 é aquela poesia também, né? Não é somente poesia, é Paulo falando no contexto dos dons, ele diz que, a partir do versículo 8, que profecia, conhecimento, essas coisas irão cessar, um dia vão cessar. Quando vier o que é perfeito. E a gente entende que, vamos lá, é melhor, vamos lá para 1 Coríntios 13, deixa eu já colocar isso aqui, para a gente fixar um entendimento sobre dons. A gente está falando que o propósito dos dons é dar um antegozo, é dar uma antecipação do que vai ser o céu. É mesmo, é verdade. O apóstolo Paulo diz aqui, a partir do versículo 8, abre aí comigo, 1 Coríntios 13, 8. Você está vendo que hoje a gente está mergulhando bastante em 1 Coríntios. Ele diz aqui no versículo 8, o amor jamais acaba. Coríntios, tem uma coisa bem mais importante do que os dons. Existe um caminho, Coríntios, que a gente precisa seguir, que é muito mais excelente do que fixar os nossos olhos nos dons espirituais. Por quê? Porque o amor jamais acaba. Em outras palavras, os dons espirituais acabam, cessam. É o que ele vai dizer. Havendo profecias, desaparecerão. As profecias não vão ser para sempre. Havendo línguas, cessarão. Nem sempre teremos línguas. Havendo a ciência, o conhecimento, passará. Então, por que o Paulo está falando isso? Ele está comparando, então, Coríntios, vocês estão se gabando, estão se matando por dons, e dons são coisas que vão passar, passageiras. Por isso é uma infantilidade brigar por causa de dom espiritual, meu irmão. Dom espiritual é uma coisa para essa vida, que vai passar. O apóstolo Paulo continua, versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Algumas traduções trazem imperfeito, não é isso? Imperfeito. E a nossa profecia é imperfeita. Você pode também colocar aqui línguas. A nossa língua, porque ele acabou de falar no versículo 8. Profecias, línguas, ciência. Então, a conclusão de Paulo, conhecimento é incompleto, é imperfeito. Profecia é imperfeita. Língua é imperfeita. Por que, Paulo? Porque quando vier o que é perfeito, o incompleto será aniquilado. Quem é o perfeito? Aí aqui os teólogos brigam. Eu me perfilho a posição de que quem é perfeito é Jesus. É Jesus. Quando Jesus voltar, a gente não vai precisar mais de dons. Mas o que esse texto nos ajuda a entender, meus irmãos, é que dons espirituais são comparados com Jesus Cristo, com a volta de Jesus. Jesus é perfeito. Os dons espirituais são imperfeitos. Harrison, nunca ouvi isso na minha vida. É assim mesmo, a gente vai aprendendo. Como assim os dons espirituais são imperfeitos? Porque os dons espirituais são para essa vida. Eles sofrem limitação. Os dons espirituais estão sujeitos aos seus agentes, ou seja, às pessoas. Eles não são completos. A profecia não consegue revelar toda, e eu vou me focar nessa manhã já na profecia, tá? Não consegue revelar toda a vontade de Deus. A língua
O falar em línguas, ele não expressa todo o louvor e a adoração, não expressa toda a oração. Quando a gente lê 1 Coríntios 14, Paulo diz que quem ora em línguas, ora com o espírito, mas não ora com a mente. Quem louva, eu posso falar, diz Paulo, eu posso louvar bem em línguas, mas não oro com a mente. Então, segundo Paulo, o falar em línguas é uma oração e louvor dirigido a Deus, sem que a pessoa tenha entendimento do que ela está falando. Mas a gente já viu o dom de línguas, né? Já vimos o dom de línguas, só. Estou falando então da perfeição. Não existe perfeição porque eles são incompletos. Os dons não são o ápice da revelação de Deus. Os dons são acessórios, são maneiras que a gente tem ilimitadas para nessa vida provar um pouquinho da vida do céu. Quando eu sinto Deus falando ao meu coração e eu tenho fé, e eu tenho essa experiência de fé, de acreditar que é possível caminhar uma milha a mais nesse sofrimento, eu experimentei um mantegoso do céu. Aquela rocha, aquela firmeza para encarar uma situação. Quando acontece, enfim, qualquer outro dom, meus irmãos, são imperfeitos porque, segundo aqui, e esse aqui é um pensamento que não é meu, tá? Eu estou acompanhando o Wayne Grudem, o excelente teólogo batista aqui. Dons são, portanto, imperfeitos. Eles sofrem limitações, são para essa vida e na vida vindoura não continuarão, não vai ter ninguém falando em língua no céu. A língua que a gente vai falar no céu é a língua do verbo. A gente vai falar a palavra. Jesus Cristo será a nossa língua. Nós não vamos precisar... E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 10. Quando vier o que... versículo 10, né? Quando vier o que é completo, perfeito, o que é incompleto será aniquilado. Por que o amor é o melhor dos dons? Porque o amor é um dom que continua dessa era e continua na era vindoura. O amor é um propósito eterno de Deus. Amém? Foi outra... Eu sei que hoje está sendo bastante... O que a gente está fazendo é interpretação de texto, né? Exegese. Mas é necessário para a gente caminhar e entender bem 1 Coríntios. Então, já estou estabelecendo aqui algumas teses, algumas compreensões para a gente entender o que a gente vai fazer agora, certo? Então, significado dos dons espirituais. Vamos ver o que Paulo falou em 1 Coríntios. Eu trago aqui no nosso PDF uma lista de todos os dons de 1 Coríntios, tá? Não vai dar para falar de cada um deles nessa manhã. O que eu fiz então? Eu resolvi falar somente sobre o dom de profecia. Profecia que é outro dom sobrenatural. Todos os dons são sobrenaturais nesse sentido, né, que são dados pelo Espírito Santo, mas existem aqueles dons que chamam mais a atenção, né? Eu compilei essa lista que foi aqui que veio através de um amigo, pastor meu querido, pastor Ari Júnior, lá da primeira igreja evangélica congregacional de Caruaru, e eu vou só destacar, vamos lá, Felipe, o dom de profecia. Nós podemos pegar a passagem de 1 Coríntios 12, versículo 28, e analisar o dom de profecia. E é aqui que algumas coisas vão ficar mais claras, eu espero. Vai começar a fazer mais sentido. O versículo 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele traz vários dons, um atrás do outro. Paulo já tinha falado desses dons no versículo 8, de maneira mais... Ele começa a falar ali do 8 até o 10 de maneira mais discorrida, né? Mas, tanto no versículo 8 quanto no 28, Paulo fala do mesmo dom, profecia ou profeta. O que seria o dom de profecia, meus irmãos? O que seria o dom de profecia? A gente tem como a nossa definição, seria uma habilidade especial para declarar publicamente a vontade de Deus, baseada na Bíblia ou numa revelação especial coerente com a Bíblia. Então, vamos entender o que é o dom de profecia. Você está comigo, amém? Vamos lá. Então, essa é a minha grande proposta nessa manhã, é focar no dom de profecia. O que seria o dom de profecia? Eu vou caminhar aqui com o entendimento de Wayne Grudem. A gente pode, então, partir do entendimento do Antigo Testamento para o Novo Testamento.
que acontece? Qual é a diferença do profeta no Antigo Testamento para o que acontece no Novo Testamento? Quando a gente vai olhar profecia no Antigo Testamento, a gente vê que são pessoas escolhidas por Deus, o profeta, que ele detém a capacidade de falar uma palavra de autoridade divina absoluta. Assim diz o Senhor. E o que o profeta fala é palavra de Deus. Não é isso? Então são pessoas que são escolhidas, né? Na sua maioria. A gente vai até ter uma escola de profetas lá em Samuel, mas o ministério profético a gente vê que acaba sendo esse ministério com palavra autoritativa, com palavra de autoridade divina. O que o N. Gruden faz? Quando a gente vai observar no Novo Testamento, a gente vê que a profecia no Novo Testamento, ela recebe uma nova nomenclatura, pelo menos na ideia de Jesus. Jesus não chama as pessoas do Novo Testamento que escrevem Bíblia e que têm palavra de Deus autorizada de profetas. Não. Jesus escolhe uma nova palavra. Que palavra é essa? Apóstolos. Então, a primeira tese para entender profecia é que a continuação dos profetas do Antigo no Novo Testamento não é a profecia, são os apóstolos. Jesus escolhe deliberadamente, ele poderia ter chamado no Novo Testamento aqueles que ele escolheu para liderar a igreja de profetas, mas ele chama de apóstolos. Isso tem um significado, isso tem uma razão. Na mente do Gruden, ele continua dizendo, olha, Jesus escolhe esse novo nome porque no tempo de Jesus, o nome profecia, o significado profecia, tinha já participado, já tinha ganhado novas significações. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, parece que profecia tem o significado de duas coisas. Uma palavra de Deus autorizada, palavra divina autorizada, ou então uma previsão do futuro. O profeta é aquele que é um vidente, que olha coisas que estão no futuro e fala o que vai acontecer, quase uma mãe de Ná. Né? Quem é de 2000 para cá não entendeu o que eu falei, né? É verdade. Né? Mas esse dom de visão. Na época de Jesus, a gente fazendo um estudo com o Gruden, ele observa que profecia ganha novos significados. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, quando ele vai citar um profeta cretense, ele diz, lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, como também falam os seus profetas. O apóstolo Paulo está chamando um escritor pagão de profeta? Tá. Por quê? Será que Paulo está usando a palavra profeta para dizer que o pagão está falando uma palavra de Deus autorizada, com autoridade divina? Não. Então já temos uma evidência de que profecia no Novo Testamento não significa mais palavra autorizada, divinamente inspirada por Deus. Também aparece aqui em Lucas capítulo 22, e o versículo 64, o episódio em que Jesus está sendo espancado pela guarda dos romanos, né? Ele é vendado, vocês vão lembrar, né? E aí a guarda romana começa a espancar Jesus. E o que eles dizem? Profetize para nós quem te bateu. O que os romanos estavam dizendo para Jesus? Dize-nos palavras de autoridade divina que sejam Bíblia. Não é esse o significado. A palavra profecia, nos dias de Jesus, parece ter o significado de alguém que fala sobre uma influência externa. Alguém que fala sobre influência externa. Então, profecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não está mais ligada com essa palavra de autoridade divina. E aqui eu completo, o Gruden vai mais para frente. Parece que no Novo Testamento, o dom de profecia, ele recebe uma amplitude maior. Estão lembrados da profecia de Joel? Nos últimos dias acontecerá que derramarei meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos terão visões, os vossos velhos profetizarão. Isso aconteceu com a chegada do Espírito Santo. Da mesma forma, diz o N. Gruden, que
todos nós no Novo Testamento somos sacerdotes e reis. Estão lembrados? Vós sois geração eleita, diz o apóstolo Pedro, sacerdócio real. Quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, quem era sacerdote? Só era fechado, era um grupo fechado ali, né? Nós temos um ofício restrito à tribo de Levi, eram sacerdotes, e sumo sacerdote só quem era da casa de Arão. No Novo Testamento não, com o derramamento do Espírito Santo, todos nós somos sacerdotes, mas o sacerdote ele ganha um significado mais amplo. A mesma coisa acontece com profecia. No Novo Testamento, todos nós participamos da profecia. O dom de profecia é dado a todas as espécies de cristãos nas congregações. Nós vemos profetas, meus queridos, em Jerusalém, em Antioquia, aqui eu poderia citar os textos, tá? Atos 13:1, em Tiro, Atos 21:4, em Cesareia, em Roma, em Corinto, em Tessalônica. Será que em todas essas cidades tem gente falando palavra de Deus autorizada? Não. Então, nós concluímos com Gruden que profecia no Novo Testamento tem um significado mais amplo. E o dom de profecia, então, a profecia em si mesmo, ela recebe, ela participa, na verdade, ela ganha um alcance, uma autoridade menor. Como assim? A palavra profética, a profecia no Novo Testamento, ela não tem o mesmo status de palavra de Deus. Mas ela se torna, então, alguém falando sob a influência do Espírito. Assim esperamos, né? Palavras humanas sobre o Espírito, sobre a influência do Espírito Santo. Amém? Até aqui tudo bem? Você ainda está comigo? É tema complexo, né? Falar de profecia é tema complexo. Por que eu fiz esse apanhado todo? Para a gente entender o que acontece na profecia e por que nós cremos que o dom de profecia ainda ocorre hoje. Como é que é isso? Então, como entender o que acontece na profecia? Parece que o dom de profecia, e aqui eu concordo com o Gruden, ele parece muito com outros dons, né? O dom de profecia parece, a gente pode, é melhor, vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui, vamos fazer um estudo de caso. Abra em Atos capítulo 21, a gente vai ver a profecia de Ágabo, tá? Profecia do profeta Ágabo, Atos capítulo 21, versículo 10. Estamos tentando entender o que é o dom de profecia, como a profecia acontece no Novo Testamento, como lidar com a profecia nos nossos dias. No capítulo 21, versículo 10, nós temos o seguinte: Ágabo, então, vai profetizar, né, a respeito de Paulo. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. E aí, quando a igreja escuta isso, todo mundo roga que Paulo não vá para Jerusalém, Paulo. Ágabo acabou de profetizar que se você for para Jerusalém, quando você estiver em Jerusalém, os judeus farão ao dono desse cinto como ele fez. Então os judeus entregarão Paulo amarrado aos romanos para ser preso. Profecia. Quando a gente observa aqui o decorrer das coisas, e a gente vai aqui para o versículo 33, do mesmo capítulo, olha só o que diz aqui. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. A profecia de Ágabo se cumpriu. Não foi isso? Mas não totalmente. E é aqui que está, como a gente diz, o pulo do gato, né? Se a gente observar o versículo 33, Ágabo profetizou que
Paulo seria amarrado pelos judeus, no versículo 10. Mas no versículo 33, são os romanos que amarram Paulo. Está percebendo? Que a profecia de Ágabo se cumpriu, mas houve um certo grau de imprecisão. É justamente isso, meus irmãos, que ocorre nos nossos dias. É assim que ocorre a profecia. Segundo crê o Wayne Grudem, e eu acredito assim também, o que é o dom de profecia? É como se Ágabo tivesse, pelo Espírito Santo, recebido uma visão ou uma revelação, e ele expressa com as suas palavras aquilo que ele recebeu pelo Espírito. Essa expressão da profecia, ela não é uma palavra infalível de Deus, porque como está sujeita à interpretação do profeta, ela pode conter imprecisões. Então, o que o Wayne Grudem está dizendo é o seguinte: Ágabo viu na sua revelação ali, viu que Paulo estava sendo preso. Ele viu Paulo entre os judeus e os gentios amarrado, então interpretou que os judeus amarraram Paulo e o entregaram aos romanos, que na verdade não está longe do que Deus teria mostrado a Ágabo. Mas como está sujeito ao profeta, houve uma pequena imprecisão. Ágabo não errou, tá? A profecia aconteceu, mas houve um pequeno grau de imprecisão, porque os dons são imperfeitos. Está lembrado? 1 Coríntios 13. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando vai tratar de profecias, no capítulo 14 de Coríntios, versículo 9, ele diz o seguinte: vá comigo, por favor, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Estamos caminhando já aqui, meus irmãos. Isso aqui é bastante desafiador, mas vamos lá, estamos tentando entender o dom de profecia. No versículo 29 ele diz o seguinte: tratando-se de profetas, mesma coisa com que o dom de línguas, tá? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Por que Paulo está mandando julgar se é palavra de Deus? Se fosse palavra de Deus infalível, seria um pecado. Já imaginou Isaías profetizando para o povo de Israel e o povo, não sei não, viu, se isso é palavra de Deus? Não. Obviamente, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há uma expansão do dom de profecia, e as profecias precisam ser julgadas. O verbo grego aqui é diakrino, que significa separar, divisar. É justamente o que Paulo fala aos Tessalonicenses: não desprezeis, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, antes provai todas as coisas e ficai com o que é bom. Paulo está falando no contexto imediato de profecia. Não desprezem, Tessalonicenses, a profecia, mas tenham um juízo de discernimento. O verbo diakrino é pegar o que é bom e rejeitar o que é mal, o que não serve, o que é a parte imperfeita, imprecisão. Então, é assim que a gente pode entender o dom de profecia hoje, meu irmão. Não precisa ter nenhum tipo de receio de trabalhar. Quando o dom é um dom utilizado da maneira correta, ele vem para edificação, exortação, para ensino, tá? E a nossa atitude, como eu falo aqui no finalzinho, né, eu coloco 2 colocações sobre os dons espirituais. A gente precisa ter uma atitude ativa diante dos dons. O que acontece com as pessoas? A gente está com um ambiente tão caricaturado, né, que os dons parecem uma loucura, né? Ai, meu Deus do céu, eita, lá vem alguém, eu não quero nem ver, Deus me livre, sai para lá, sai de ti, sai de mim também. Não, meus irmãos, e eu falo isso com segurança, né? Por algumas circunstâncias da vida, eu continuo lidando com esse tipo de experiência na minha vida diária, né? Tenho pessoas que eu amo, que eu percebo esse tipo de dom na vida. Qual é a atitude do cristão? Provar. Vamos discernir aqui. Vamos ver se confere com a Bíblia.
Eu não vou viver, nunca vivi para cumprir nenhuma profecia. Eu não vou ajudar Deus. Muitas pessoas já profetizaram na minha vida: eis que te digo, servo meu, tu vais sair daqui, vai para um lugar distante. Eu? Vou para um lugar distante? Foi, tá. Eu já recebi umas profecias também, meus irmãos. Servo meu, a tua varoa está aí. E até hoje eu estou esperando. Pois é, né? Às vezes é a boa vontade do irmão, né? Irmão, amém, eu recebo, irmão. Mas a gente precisa ter esse discernimento, filtrar o que é bom. Não precisamos ter nenhum tipo de receio com línguas, com profecia. O dom é dado para edificação da igreja. Outra coisa que eu preciso falar aqui, meus irmãos, colocando as duas considerações: é nossa responsabilidade usar os dons da maneira correta, sem ostentação, sem arrogância. Tem gente que parece que é qualquer outra coisa menos alguém cheio do Espírito Santo. Tem um livro fantástico, meu Deus, é pouco tempo, uma manhã é pouco tempo falar. Mas se você puder ler, leia um livro de John Stott, chamado Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Que livro maravilhoso, me ajudou a entender muita coisa. Talvez como você, eu na minha caminhada cristã, eu pensava que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu Deus, é uma coisa que eu nunca vou ser, está muito alto. Não. Ser cheio do Espírito Santo é uma atitude que Deus espera que seja normal na sua vida, que seja corriqueiro na sua vida. As pessoas em Atos eram cheias do Espírito Santo, era uma evidência de alguém que podia ser aproveitado. Eu estou lembrando aqui de Atos 6, a escolha dos apóstolos, a escolha dos diáconos. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. Boa reputação eu espero que você tenha, né? Porque não pode ter má reputação e ser cheio do Espírito Santo, é incompatível. Cheio de sabedoria, a gente ora, né? Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá. E ser cheio do Espírito Santo é uma atitude que Deus espera que todos nós sejamos. O enchimento do Espírito Santo é uma vida cheia do fruto de Deus. Então, não é aquela coisa caricaturada que a gente pensa: meu Deus, eu pensava que ser cheio do Espírito Santo era aquele homem que eu ia chegar de paletó, né? Ia chegar, atenção igreja, eu digo para você, igreja. Não, tá? Isso aí é uma caricatura, é um jeito de ser, que a gente não precisa imitar. O meu referencial de pessoa cheia do Espírito Santo, sabe quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, quando saiu do batismo, eita meu Deus, é Lucas ou é João 4? Acho que é Lucas 4. Ele sai do seu batismo e diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus foi para o deserto ser tentado. 40 dias e 40 noites. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, não vive num estado de êxtase. Meu Deus, eu estou vivendo o céu na terra. Você vai sentir tentação, porque o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele foi tentado, meu irmão. Harrison, mas às vezes eu estou na igreja, lá e me vem uns pensamentos que eu não sei nem... Acontece, meu irmão, acontece comigo também. Me vem pensamentos que meu Deus, onde é que vem esse pensamento? É tentação. Não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, não quer dizer que você não está cheio do Espírito Santo, porque Jesus também recebeu esse tipo de influência, e a prova que não é você, é que você odeia o pensamento, que você não quer isso, e foi isso que Satanás fez. Ele introjetou na mente de Jesus tentações que Jesus rejeitou, e quando Jesus vence a tentação, palavra de Deus, palavra de Deus, eita, glória a Deus, amém, aleluia. Quando Jesus sai da tentação, sabe qual é a primeira coisa que o homem cheio do Espírito Santo vai fazer? Ensinar a palavra. Lucas diz que quando Jesus sai do batismo, passa pela tentação do deserto, a primeira coisa que ele faz é ir para uma sinagoga, abrir o texto de Isaías e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para levar as boas novas de salvação para os quebrantados. Ele começa a pregar,
cheio do Espírito Santo. Uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, é aquela pessoa que é radiante da glória de Deus, que está apaixonada por Jesus, que não pode, que a maior ambição da vida dela é ter Jesus na vida, é dizer, Senhor, eu quero cada pedaço da glória de Deus na minha vida brilhando hoje. Eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo, todos os dias. É a vontade de Deus para a nossa vida. Dom não mede espiritualidade, meus irmãos, a gente não pode cair no erro dos coríntios. A gente precisa usar os dons da maneira correta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai ser arrogante com você. Ela nunca vai te distratar. Ela nunca vai te manipular. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é doce. É uma pessoa como o Senhor Jesus. Além disso, meus queridos, como eu já falei, não devemos manter uma atitude passiva diante dos dons espirituais. A hora está avançando aqui, é muita coisa. Vamos lá. Vamos para o ponto 4 aqui, meus irmãos. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero somente trazer mais algumas informações, porque agora eu quero trazer aqui uma abordagem para o nosso âmbito hoje em dia. Como entender, meus irmãos, as experiências espirituais dos nossos dias? Essa tem sido uma grande dúvida das nossas igrejas. Como é que eu lido? Será que está certo? Como é que a gente discerne o que está acontecendo? A gente precisa tentar ter uma base bíblica para lidar com as experiências de hoje. Vamos ver então 3 conceitos hoje de manhã, bem rapidinho. Wayne Grudem, vamos lá, Felipe. Isso, já falei aí. A gente precisa de base bíblica. Wayne Grudem traz 2 conceitos que às vezes a gente não entende bem. O primeiro conceito é de pentecostal. O que é uma pessoa pentecostal? A gente já viu isso aqui, estou só lembrando, São pessoas que estão ligadas ali ao movimento histórico, dos Estados Unidos. Elas creem, isso é a doutrina dos pentecostais, eles creem que o batismo no Espírito Santo é um evento que vem depois da conversão. Então você é salvo e depois você tem uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. E a evidência dessa bênção é o falar em línguas, Essencialmente aí. Vamos continuar um pouquinho mais. Os carismáticos, que a gente pode também chamar de renovados, eles também entendem que os dons são para hoje, a contemporaneidade dos dons, só que eles permitem perspectivas diferentes sobre o batismo no Espírito Santo. Alguns carismáticos creem que é uma segunda bênção, outros carismáticos não, certo? Não precisa ser uma segunda bênção, também diferem quanto à evidência, não precisa ser o dom de línguas. Então, a visão carismática ou renovada, da experiência com os dons espirituais, é um pouquinho mais ampla. Ela vai, diferente dos pentecostais, ela não vai formar algumas denominações. Ela vai ser um movimento de renovação espiritual que tem aparecido nas igrejas, inclusive nas nossas igrejas batistas, A conclusão que eu faço aqui é que existe proximidade nessas 2 visões, pentecostal e carismáticos, creem que os dons são para hoje, e eu, embora não seja pentecostal, eu me denomino carismático, não da renovação carismática dos católicos, Eu sou carismático no sentido de acreditar na contemporaneidade dos dons, que os dons continuam hoje, Bem rapidamente, um levantamento histórico aqui, a gente vê esse movimento de renovação a partir do ano de 1900, ali nos Estados Unidos. Como é que surgiram os pentecostais? Eles vão surgir com uma pessoa chamada Charles Spurgeon. Ele começa a estudar ali, ele vem de uma linhagem metodista, começa a estudar os dons do Espírito Santo, tem uma experiência lá com seus alunos. Ele chega à conclusão, o Charles Spurgeon, que o batismo do Espírito Santo tem a evidência do falar em línguas. Isso no ano de 1900, lá em Topeka, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Uma mulher, não lembro o nome dela, ela recebe o dom de línguas lá, e aí o Charles Spurgeon muda para uma cidade chamada Houston, no estado do Texas, e funda um instituto, chamado Instituto, não vou lembrar do nome, mas é um instituto lá em Houston.
Um homem, lá em 1906, chamado William J. Seymour, ele estuda no Instituto do Charles Spurgeon e ele começa, então, a tomar essa visão da segunda bênção, né, que ele tinha sido propagada pelo Charles Spurgeon. William J. Seymour, então, começa a fazer reuniões e a pregar a segunda bênção, né, com batismo em línguas. Numa dessas reuniões, uma mulher chamada Neely Terry, se não vou errar o nome aqui, ela recebe o dom em línguas, convida o William Seymour para ir na igreja dela em Los Angeles, e aí ele prega de manhã, não consegue pregar à noite porque a igreja não recebeu o ensino que ele estava propagando, e ele então resolve ficar na cidade mesmo, o William J. Seymour. Então ele começa a fazer algumas reuniões. Nessas reuniões, mais 7 pessoas recebem, eu estou falando aqui da visão pentecostal, dos historiadores pentecostais, recebem um batismo em línguas. E aí, agora, William J. Seymour, mais essas 7 pessoas, eles vão para um local na Rua Azusa. Já ouviu falar? Eles vão para a Rua Azusa e locam e alugam uma cocheira, um local que servia para cavalos, né? Eles limpam o local, ele começa a pregar ali com aquelas 7 pessoas sobre essa visão. O impressionante é que 3 anos depois, aquele local da Rua Azusa está sendo visitado por centenas de pessoas de todos os lugares. E o movimento pentecostal começa a partir ali da Rua Azusa. No Brasil, nós temos a primeira igreja pentecostal sendo iniciada em 1910, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, 1910. Em 1911, nós temos a Igreja Assembleia de Deus, que foi fundada por 2 missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren. Inclusive, eu coloco uma fala do Gunnar Wingren aí no finalzinho do meu estudo, para você dar uma olhada, né? O Gunnar Wingren e o Daniel Berger, eles saem da Igreja Batista. Eles levam alguns lá em Belém do Pará, algumas pessoas da Igreja Batista, e fundam, em 1911, a Assembleia de Deus, que se liga, então, com o movimento pentecostal nos Estados Unidos. Vamos mais um pouquinho. Isso a gente chama de primeira onda do movimento pentecostal. 1900, tá? Existe uma segunda onda, segunda onda? É assim que é chamado. Segunda onda do movimento pentecostal corresponde ao que eu acabei de falar, do movimento carismático. No primeiro momento, o movimento está mais fixado em línguas. No segundo momento, a ênfase do movimento é cura, certo? Então, surge lá algumas dominações nos Estados Unidos. Isso também começa a influenciar outras igrejas. Tá? Esses fenômenos, todo mundo participa, né? Todo mundo vai bebendo um pouquinho, né? No Brasil, por volta de 1960, 70, a gente tem a segunda onda no Brasil com a criação de algumas igrejas. Vem um bispo chamado Bispo Roberto McAllister, ou é Robert, não lembro, fundador da Igreja Nova Vida. Sei que da Igreja Nova Vida saem algumas pessoas. Aí já é na década de 70. Na verdade, um pouquinho antes, perdão, tá? Só um pouquinho antes. A gente tem a fundação, na década de 60, das igrejas do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e a igreja Deus é Amor, do Davi Miranda, que são igrejas que têm ênfase na cura. Elas estão aí ligadas com esse segundo movimento do movimento pentecostal, a segunda onda. Qual é o nosso problema, meus irmãos? O nosso problema é a terceira onda, é a chamada terceira onda, que é o que a gente vai ver agora, que é o movimento neopentecostal. Deixa eu terminar um pouquinho a história para a gente ir para a teologia, tá? O que acontece, então, a partir da década de 70, anos 77, ali, com a vinda do bispo McAllister para o Brasil? Ele começa a propagar entre os pentecostais uma ideia que não era muito aceita aqui. O bispo McAllister começa a dizer que não tem tanto problema falar de dinheiro, né? Nos pentecostais sempre havia aquela crença tradicional da vinda, de esperar a segunda vinda de Jesus, de ênfase na espiritualidade, na oração.
quando o bispo McAllister vem para o Brasil, ele importa essa ideia de que não, dinheiro é importante, sim. Dinheiro é importante. E aí ele começa, então, a desmistificar alguns usos e costumes, inclusive, porque um pentecostal raiz não podia assistir televisão. Não podia. Já pensou como as coisas caminham, né? Os pentecostais hoje duvidam que não tenha celular. Mas naquela época não podia. Né? O pentecostal raiz mesmo, clássico, não podia. Tenho o maior amor por pentecostais, meus queridos, só para desmistificar. Eu tive uma experiência com os pentecostais muito cedo, então deixa eu parar para não misturar as histórias. Depois eu conto algumas. Né? O que acontece então? Da igreja do McAllister saem alguns indivíduos chamados Edir Macedo, ai meu Deus do céu, como é que é? O R.R. Soares, eu esqueci o nome dele, Rogério Ribeiro Soares, eu acho que é Rogério, R.R. Soares, e o Miguel Ângelo. Eles formam uma igreja que depois, mais para frente, vai se dividir e vai, na década de 80, 90, virar o que a gente conhece hoje como Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. O engraçado é que o R.R. Soares é cunhado do Edir Macedo. Ele é casado com a irmã mais nova do Edir Macedo. E segundo o R.R. Soares, ele ungiu o Macedo pastor. Tá? Mas isso aí, o que vem dessa história? É porque nessa terceira onda é importada para o Brasil uma teologia que a gente chama de teologia da prosperidade, do Kenneth Hagin. Essa teologia, ela é perniciosa, perigosa, porque a ênfase dela, você já ouviu falar, né? É no dinheiro. Culto dos milionários, dos empresários, né? Enfim, não preciso gastar muito tempo. Inclusive, já há jurisprudência sobre isso, já há decisões na justiça. O Macedo começou a ser processado em 92, e a primeira decisão na justiça que a gente tem é uma definição do juiz. O juiz define a Igreja Universal não como uma igreja, ele diz que é uma empresa disfarçada de igreja. Então, nós já temos jurisprudência para falar sobre a Igreja Universal. Vamos lá, correndo aqui para o final. Muita coisa, né? Vamos lá. O neopentecostalismo, meus irmãos, ele então tem esse casamento, é a terceira onda do chamado pentecostalismo, que na verdade não seria um pentecostalismo. Tá? Tenho muito respeito e amor, carinho pelos pentecostais, tenho muito amados irmãos pentecostais, mas o neopentecostalismo, por diversos motivos, não tem nada a ver com a Bíblia. Por quê? Porque falta compromisso com as doutrinas bíblicas, não existe nenhum tipo de apego às doutrinas tradicionais do cristianismo e, principalmente, hipervalorização das experiências místicas. Você pode ver, e eu estou falando aqui sem medo de ser processado, tá? Não tenho medo não tem problema não. Existe uma salada que é feita nessas igrejas de matiz neopentecostal. O grande perigo, meus irmãos, é que até mesmo as igrejas pentecostais, elas começaram a absorver um pouco do neopentecostalismo. Existe um pentecostalismo clássico, mais raiz, que a gente chama, onde se canta hino da harpa cristã, no culto da Assembleia de Deus mesmo, tem pregação da palavra de Deus, tem bons teólogos pentecostais que eu escuto. Eu recomendo você, por exemplo, escutar o Paulo Romeiro, excelente teólogo pentecostal. Aprendo com os irmãos pentecostais, apesar de não concordar com 100% da teologia deles. Mas é uma visão bíblica. O que tem acontecido é que o neopentecostalismo tem entrado, inclusive em igrejas batistas. Eu coloco aqui no nosso material que algumas pessoas estão percebendo que tem acontecido uma mutação no neopentecostalismo. O neopentecostalismo hoje ele está assumindo uma cara mais bonitinha. Alguns teólogos, como o Vitor Fontana, estão vendo que ele está ficando mais atraente com uma teologia chamada de teologia do coaching. Teologia do coaching. Você já deve ter ouvido falar nisso.
né? Tem alguns pregadores que de 2015 para cá são muito famosos. Tem uma que está estourando agora, não vou dizer quem é, mas é uma jovenzinha que você já ouviu falar. Que ela... Pegou a visão? Pegou a visão? Isso não tem nada de evangelho, meu irmão. O que esses pregadores do coaching fazem não é evangelho. E isso está entrando nas nossas igrejas. Igreja boa, viu? Boas igrejas estão assumindo práticas neopentecostais. O que tem no pentecostalismo, meus irmãos? Doutrina da teologia da prosperidade. Deixa eu terminar de falar da teologia do coaching. O que seria a teologia do coaching? É você tirar o foco no dinheiro e agora eles estão migrando o foco para o sucesso. Então é uma sacada muito inteligente desses caras. O que eles fazem? Continua essa relação de troca. Você precisa pagar o preço, meu irmão, para fazer alguma coisa, para acontecer na sua vida. Só que eles estão subjetivando o negócio. O que eles estão fazendo? Eles colocam a palavra, por exemplo, alguma das palavras, vitória. Quer alcançar a sua vitória, meu irmão? Então bota a sua fé nisso. O que é que você pode dar para Deus para isso acontecer? Participa da vigília de oração. Tenha fé! Qual é a palavra de comando da troca? Vitória. E aí na vitória você coloca o que você quiser. Pode ser o quê? Pode ser cura. Pode ser a restauração de um relacionamento. Ai, meu Deus, eu queria voltar com a fulana. Tenha fé, meu irmão. Deus vai te dar a vitória. Teologia coaching. Pode ser a libertação de um vício. E pode ser, inclusive, dinheiro. Teologia da prosperidade. Né? O que está acontecendo? Então, é performar. Pode ter outra palavrinha que é usada na teologia do coaching. Propósito. Faça o propósito. Né? Eita, mas eu já ouvi assim, propósito, como é que é, meu Deus? É propósito e tem outra palavrinha. O propósito, eu já ouvi tanto que o processo e o propósito, né? Eu aprendo no processo porque o processo, teologia coach, meu irmão, teologia coach. O propósito ali é aquela troca que você faz com Deus. Tudo pode acontecer. E aí o que está envolvido na teologia neopentecostal? Teologia da prosperidade, palavra rema, né? Que é aquela palavra de fé, faça, você move os lugares espirituais, você move o espiritual, a tua fé faz acontecer, libera a bênção. Meu amigo, que história é essa de fé liberando bênção, meu amigo? Quem liberou a bênção foi Jesus. Na cruz. Não desfaça o que Cristo fez na cruz. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A nossa fé é apenas assentimento, é recepção, é a mão aberta que se abre para receber o que Cristo já fez. E tem muita igreja boa, pessoas sinceras, honestas, caindo numa coisa que não é evangelho. Não é evangelho. Não é bíblico. Batalha espiritual, maldição hereditária, né? Vamos quebrar isso aí que está na sua vida, foi a sua avó que fez um trabalho, e aí você precisa, meu amigo, pelo amor de Deus. Então vocês estão percebendo, meus irmãos, como essas coisas estão próximas de nós. Tem a cara bonita, né? Você vai mover o espiritual, você vai mover nos lugares celestiais, creia, parece evangelho, mas não é evangelho. E a gente tem que ter muito cuidado. Ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode anular a palavra da cruz. E eu não estou me importando do que vão achar da minha pessoa. Meu dever é pregar o evangelho, é dizer que essas práticas, pessoas que se chamam apóstolos, hoje em dia, bispo, semideus, não estão pregando o evangelho, precisam se arrepender, precisam voltar à simplicidade da palavra de Deus. Vamos caminhar para o final, meus irmãos. Por isso que o neopentecostalismo se afasta profundamente do pentecostalismo prático. Eu vou terminar aqui com a experiência de Esber. Foi bastante grande a nossa caminhada hoje de manhã, né? Estou já terminando. Você
vou resumir aqui, tá bom? Esse ano, meus irmãos, nós tivemos totalmente oposto a isso que a gente tem visto. A gente experimentou, ou pelo menos acompanhou, um fato surpreendente, né? Na quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, um culto rotineiro na capela da Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, em Wilmore, Kentucky. Esse culto simplesmente não terminou mais, né? Ele aconteceu e não terminou, né? Ele não parou mais. A gente tem aqui um relato do professor de teologia na Asbury, que é o Thomas McCall. Ele fala o seguinte: ele é uma pessoa que estava lá do lado da faculdade, a gente tem o conglomerado mais das ciências humanas, enfim, a gente tem a parte da universidade mais voltada para o ensino acadêmico secular, e do outro lado da rua tem o seminário da Asbury, tá? O McCall é professor lá no seminário. Ele diz o seguinte, quando ele chegou imediatamente lá no lugar: quando cheguei, vi centenas de alunos cantando baixinho. Eles estavam louvando e orando fervorosamente por si mesmos, por seus próximos, por nosso mundo, expressando arrependimento e contrição pelos pecados, por pecados, intercedendo por cura, integridade, paz e justiça. Relato quando ele imediatamente chegou no local. No dia 14, quando ele escreveu esse texto, ele tira ainda outras conclusões. Vamos lá, Felipe. Aí, ele diz que ele tem uma formação metodista, vem de uma tradição avivalista, né, onde ele mesmo viu esforços para fabricar avivamentos e movimentos do Espírito, que às vezes eram não somente ocos, mas também prejudiciais. Então, ele faz parte de uma tradição ali, a Asbury, não sei se você já ouviu falar, ela é uma escola que tem uma história de avivamentos ali, e ele também, o Thomas McCall, ele trabalha nessa área, ele tem como um foco do seu estudo esses movimentos, né? Mas sempre foi refratário a essas coisas manipuladas, exageradas. O que ele então fala? Eu não quero ter nada a ver com isso, quero ter nada a ver com manipulação. Mas verdade seja dita, o que está acontecendo em Asbury não é nada parecido com isso. Não há pressão nem engodo, não há manipulação, não há fervor emocional exacerbado. E aqui eu concluo, certamente, meus irmãos, o que a gente acompanhou lá na Asbury foi um movimento não produzido pelo ser humano. Foi um movimento notoriamente inesperado. À época, assim que eu soube, acho que 5 dias depois, eu já estava me manifestando com alegria de ver um mover do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer, ele faz assim, meus irmãos. E talvez esse é o grande perigo da nossa geração. A gente está, como eu comecei falando, tão em busca de movimentos, de encontros místicos, que a gente acaba querendo ajudar o Espírito Santo. E isso às vezes acontece por sinceridade do coração. A gente tem pessoas, quem é que não quer chorar, meu Deus? Eu me sinto muitas vezes, por conta do problema que eu enfrentei na semana, com vontade de chorar no culto, porque eu sou humano, é uma reação fisiológica minha, e a gente por isso precisa de discernimento, por isso a gente precisa de cuidado, porque existem manifestações espirituais, psicológicas e demoníacas. Nós precisamos divisar o que cada coisa é. A gente não pode viver governado pelas nossas emoções. Meu Deus, é muita coisa para uma manhã. Mas tem um teólogo chamado Jonathan Edwards, que ele teologiza o avivamento que ele passou lá. As emoções fazem parte do avivamento, mas elas não são o centro do avivamento. Vamos caminhar para o final. Muita gente boa já reconheceu que Asbury é um verdadeiro avivamento. Foi uma experiência de verdadeiro avivamento. Eu também creio, meus irmãos, que foi uma experiência de Deus. Mas eu concluo aqui com o pensamento do McCall. Ele diz que nós devemos ansiar, almejar, buscar, celebrar momentos extraordinários com Deus, mas esses momentos não substituem o ordinário mover do Espírito Santo pela palavra de Deus e pelos trabalhos do coração.
por aquilo que a gente vai trabalhando dia a dia. Se a gente dependesse dos moveres extraordinários de Deus, nós dependeríamos das experiências e não do Espírito Santo. Nem sempre o sobrenatural vai acontecer na sua vida, meu irmão. A tentação de Jesus foi fazer o sobrenatural acontecer. Veja, a teologia é boa. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Deus é todo-poderoso. Olha, a teologia é boa. Deus tem todo o poder, Jesus. Tu, se és filho, transforma em pão. O Pai se importa com as nossas necessidades. Teologia maravilhosa, mas na hora errada, da maneira errada, no contexto errado. Nem sempre vamos viver o sobrenatural. É possível estar cheio do Espírito Santo e estar passando por um perrengue terrível na vida. O avivamento que nós precisamos, meus irmãos, está aos pés de Jesus. Está muito próximo da gente. Que a gente precisa como igreja, que a gente precisa na vida individual. O avivamento não é o que as pessoas estão chamando por aí, sair para fazer um piquenique foi um avivamento. Avivamento é uma obra de Deus inequívoca, que quando desce sobre a igreja, toda a igreja recebe. Toda a igreja participa, porque é essa a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo deve ser a maior ambição da vida de um cristão. Deve ser a maior ambição da nossa vida. E eu concluo dizendo, como eu já disse em outro lugar, deixe Deus iluminar a sua mente, e Ele vai iluminar o seu coração. Deixe Deus iluminar a sua mente, Ele vai aquecer o seu coração. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos ajude e traga para essa igreja dias de avivamento. É o que a gente está precisando, meus irmãos. Uma vida mais apaixonada por Jesus, pela sua palavra. Uma vida mais doce. Uma vida mais santa. Amém? Será que dá ainda para uma janelinha de 5 minutos de perguntas? Se você quiser, por favor, e eu puder ajudar. Queridos, eu agradeço imensamente a paciência dos irmãos. É uma caminhada bastante longa, mas a gente tentou aqui ajudar a entender algumas coisas e passar por alguns temas importantes da nossa vida. Vamos lá, por favor, meus irmãos, perguntas, tá? Perguntas, o Egon já levantou a mão aqui. Egon. Só perguntas, tá? Por favor. Graças a Deus. Como a gente pode distinguir doutrina de costumes? Porque assim, eu vim entender doutrina agora, você explicou. Mas na minha cabeça, até um tempo atrás, era mais costumes que a igreja tem que passa como doutrina. Como a gente distinguir? Tem um texto no final do estudo que eu coloquei no PDF, que ele vai trazer um modelo para a gente entender doutrinas do Al Mohler, que a gente poderia separá-las em 3 níveis, entender 3 níveis. Tá? A gente poderia colocar essas doutrinas referentes a costumes como uma doutrina de um segmento específico de igreja. As igrejas têm diferentes entendimentos doutrinários sobre as práticas, sobre os seus usos, né? Tem igrejas, você sabe melhor que eu, né? Isso, que usa saia, tem igrejas que precisam usar véu, né? Então são práticas ali, é um ensino doutrinário que as pessoas tomam como, tem as suas bases bíblicas que a gente difere. Olha, meu irmão, eu acho que não precisa ser necessariamente assim, tá? Então o Al Mohler coloca essas doutrinas no segundo nível. São as doutrinas, toda igreja tem doutrina, meu irmão. Toda igreja, viu? Não adianta fugir. Não gosto de doutrina, não.
Toda igreja tem doutrina. Toda igreja vai ter a sua doutrina. Que são as maneiras que a gente entende, que a gente se identifica com o Evangelho, que a gente caminha juntos. Certo? Então a gente pode entender essas diferenças nesse segundo nível. Tem o primeiro nível que todo mundo tem que concordar para ser cristão. Eu preciso concordar que Jesus é Deus, que a palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus, que eu sou salvo pela fé e não pelos meus méritos. Tudo isso aqui está no primeiro nível. Um segundo nível é esse aqui que vão formando diferentes denominações. Ó, deu para ajudar? Irmão Washington. Graça e paz, igreja. Graça e paz. No domingo passado, eu não soube muito bem formular a pergunta sobre os dons espirituais, mas hoje eu vou tentar reformular a pergunta. Os dons espirituais é gratuitamente dado pelo Espírito Santo para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja. Uma das perguntas principais é: o Espírito Santo, aliás, o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nessa nossa jornada espiritual, muitas vezes nós queremos limitar o que o Espírito Santo pode ou não dentro da igreja. Nós queremos limitar o que Deus pode fazer ou não dentro da igreja, segundo a nossa crença, segundo a nossa caminhada doutrinária. Muitas vezes nós queremos limitar o Espírito Santo. Outra questão também que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão dos dons espirituais, ele fala o seguinte para essa igreja de Corinto: quando eu fui ter com vocês, eu não me expressei com palavras de sabedoria, mas sim com demonstração de poder, de fé e do Espírito Santo, para que a fé de vocês não fosse baseada em sabedoria humana, mas sim nas coisas celestiais. E hoje nós temos visto uma inversão também, do contrário, que hoje nós temos visto mais a ministração da letra do que mesmo a demonstração do Espírito. Hoje vai ser meio complicado, assim, porque são várias perguntas em uma só, mas baseada no mesmo tema e no mesmo contexto. Então, podemos pecar, no caso, blasfemar contra o Espírito Santo, dizendo aquilo ali não é uma ação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo fechar com essa questão de hoje ter mais a letra do que o Espírito, ou a gente querer doutrinar o que Deus pode fazer no meio de nós, ou não. Entendi. São 3 perguntas. Primeira pergunta, referente a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente pode definir blasfêmia contra o Espírito Santo como atribuir ao demônio atos do Espírito Santo, né? Como, por exemplo, os judeus, os religiosos, disseram que as palavras e ações de Jesus eram por conta da influência de Beelzebul, né? E aí eles pecaram contra o Espírito Santo, e o problema do pecado contra o Espírito Santo é que ele não tem perdão. Então, veja que a Escritura diz que somente filhos do diabo, pessoas que não têm Deus, podem pecar contra o Espírito Santo. Portanto, um cristão não pode pecar contra o Espírito Santo, porque ele tem o Espírito Santo. Certo? Então, e é por isso que Jesus disse que eu conheço o Pai que vocês têm. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do demônio. Vocês estão dizendo que o que eu estou fazendo é de Satanás. Então, a gente não pode confundir a blasfêmia com o Espírito Santo com esse discernimento que Paulo fala aos Coríntios e fala também a outras palavras, em outras pessoas, para os Tessalonicenses, por exemplo. 1 Tessalonicenses 5, a gente pode resolver aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Deixa eu ver se eu chego rapidinho aqui. Vamos lá.
Versículo 20. Não apaguem o Espírito Santo. O Espírito Santo não deve ser apagado. Mais uma vez, aquela noção da vida cheia do Espírito Santo. A gente pode ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também pode se esvaziar na nossa vida. A gente pode ir perdendo, apagando, a gente pode ir diminuindo a influência do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo diz, não apaguem, não suprimam a atuação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Tessalonicenses, não desprezem as profecias. Certamente não é algo autoritativo de Deus, porque no capítulo 1, o versículo 6, Paulo disse, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, os tessalonicenses receberam a palavra autorizada de Deus, a Bíblia, pregada pelo apóstolo Paulo, com alegria, mas eles estavam rejeitando profecias. Então, profecia, mais uma vez, menor do que palavra de Deus. Menor do que palavra de Deus. E aí, o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5? Examinem todas as coisas, que todas as coisas, inclusive profecias. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. É esse o exercício que o cristão precisa fazer. 1 João capítulo 4, 1. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, o que a gente está fazendo não é um julgamento condenatório, que é esse o que as pessoas confundem, né? Não julgueis para não ser julgados. Não é isso. O julgamento de não julgar para ser julgado é você condenar, é o julgamento condenatório. Você é um filho do diabo, você está no inferno e eu estou no céu. Não é esse o julgamento que a gente deve fazer. O julgamento das experiências espirituais é um julgamento de discernimento. Julgue a experiência, porque ela pode ter. E Paulo faz isso. Paulo faz isso. Ele chega numa cidade lá que tinha uma menina que dava grande lucro aos seus senhores por causa do dom de adivinhação. E ela começa a falar lá que eles são servos enviados pelo Senhor. Paulo discerne e julga a manifestação como demoníaca e expulsa o demônio. Então, nós precisamos sim julgar as experiências espirituais, as manifestações espirituais. A Bíblia fala que nós precisamos julgar as experiências espirituais, mas deve haver sim espaço. E aí vai depender da maturidade de cada igreja local, né? De cada igreja local, de como lidar com isso, mas a gente precisa sim fazer esse exame, né? A gente ter esse discernimento para andar bem como igreja. Amém? A gente conversa, a gente pode conversar, viu? A gente pode conversar. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Pastor Gilvan. Estamos fechando, tá? Graças e paz, irmãos. Amém. Eu sei que os irmãos estão cansados, mas é bem rapidinho. Irmão, o que ficou assim um pouquinho para mim, precisando do maior esclarecimento com respeito a dogmas. Porque eu entendo dogma, pelo menos até onde eu entendo, é que dogma pode ser algo que eu crio e que não é necessariamente bíblico. Por exemplo, há dogmas católicos, como a crença no purgatório, que não é bíblico, que a gente não encontra respaldo bíblico, mas é um dogma, eles creem, é uma crença, mas não necessariamente bíblica. Então, para mim, dogma necessariamente não é uma coisa bíblica, que todo mundo, que realmente aquilo ali é correto. São coisas que eu posso criar na minha crença, na minha fé, eu defender aquilo como verdadeiro, mas que na verdade nem sempre aquilo é verdadeiro. Então, só mais ou menos isso você entendeu. Certo. Porque a gente está lidando com a área da teologia, né? A dogmática. A dogmática é uma área da teologia em que a gente sistematiza, a gente congela alguns entendimentos de doutrina. Por isso que o dogma é uma síntese de um conhecimento de Deus, né? De uma área do conhecimento de Deus. Eu coloquei ali doutrinas, os dogmas, na parte central do cristianismo, porque existem verdades que são centrais para qualquer cristão. Mas existem também, isso é possível, a gente pode dogmatizar algumas coisas que não são necessariamente
dogmáticas. Por exemplo, tem gente que considera, sei lá, meu Deus, está me faltando exemplo aqui. A gente pode considerar uma prática como essencial, não pode, eita, pesado. Podemos dogmatizar a respeito de uma área periférica, só vai para o céu quem pertence a esse grupo. Pronto, pensamento de seita. Só nós batistas, isso é uma declaração que não comporta negação, portanto é um dogma. Só nós batistas vamos para o céu, só quem é batista vai para o céu. É um dogma. Está certo? Não. Carece de evidência bíblica. Quando a gente compara, não existe nada na Bíblia que apoie esse dogma tão exclusivista. A fé é de todos, né? Então a gente pode entender que existem algumas compreensões que fogem um pouquinho dessa parte central, e é por isso que não são boas, são maus dogmas, né? Má teologia, pensando ali no círculo, né? A má prática vem de uma má teologia, uma compreensão doutrinária errada, que forma ali no centro, tem um dogma complicado. Por isso que é tão importante a gente ter estudo da palavra de Deus, para uma boa prática, um bom entendimento. Pastor Pedro já bateu 5 vezes com a mão na perna aqui. Estamos encerrando, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Amém?